Mas, senador, a gente tem hoje alguns assuntos especiais para a gente comentar aqui. Eu até estava observando aqui aquela participação do senador Sérgio Souza, que participou nesta segunda-feira do convênio que garante 70 mil novas moradias para o estado do Paraná. O que isso exatamente significa, senador? Veja só, Berimbau, esta é uma das ações do governo federal de grande porte no estado do Paraná. E não são só estas residências. Essas 70 mil residências são um convênio com o governo do estado do Paraná. Mas terão também convênios diretamente com prefeituras e terão também moradias construídas diretamente pelo cidadão, quando ele vai à Caixa Econômica e faz ele mesmo o seu financiamento, quando ele já tem o terreno e assim por diante. Mas 70 mil moradias hoje no Paraná representa milhões e milhões de reais em investimentos. Isso não só vai dar uma vida digna à família paranaense, como o direito a uma moradia decente, como vai gerar milhares e milhares de empregos pelo Paraná inteiro. Agora, é importante que esses programas habitacionais, tanto o governo federal como também no estado, a gente tem uma preocupação agora também com a moradia do homem do campo, na zona rural. Começou também a ter uma preocupação nesse sentido, e isso é importante, né, senador? Sabe que o governo federal ele fez uma pesquisa e verificou que hoje os programas sociais eles não alcançam a zona rural, principalmente as regiões mais distantes. Nós vivemos num estado abençoado por Deus. O estado do Paraná ele é um daqueles diferenciados a nível de Brasil. Mas se você vai no norte e no nordeste, aquele que mora lá no meio da mata amazônica, aquele que mora lá no meio do agreste, do sertão nordestino, normalmente não chega até ele. E imagina se ele não tem condições nem mesmo de ter o que comer, como é que ele vai ter condições de ter uma casa digna, de ter um espaço para se chamar de minha casa, né? E o governo federal percebeu. Pela primeira vez se faz um programa do governo federal para construir moradias e reformar também as moradias no meio rural. E é importante porque o cidadão do meio rural, principalmente o da agricultura familiar, aquele que tem menos condições, ele normalmente mora numa casa simples e não tem condições de melhorar a sua casa. Às vezes até mesmo uma casa sem um banheiro decente, né? Uma casa com uma privada lá fora no terreiro. Então isso a gente sabe muito bem como que é. Eu fui morador do sítio muitos anos e já morei em condições assim. E eu posso dizer a você que a vida do homem do campo realmente não é fácil e precisa sim da mão do governo, e o governo federal está com essa sensibilidade, a presidente Dilma, a nossa querida ministra Gleisi, que sempre está participando da elaboração desses programas. Agora, senador, de moradia, eu vou falar sobre um outro assunto aqui, que é a segurança pública. A gente tem alguns problemas que têm deixado a população preocupada. Aumento da violência, essa questão de pouco investimento em infraestrutura como policiais, delegacias, e tudo isso vai sendo melhorado aos poucos. Mas quando a gente fala de segurança pública, uma preocupação é o que fazer com o menor adolescente. O menor que pratica lá, por exemplo, um delito, pratica um homicídio. Hoje nós temos situações aqui da região Vale do Ivaí que o menor praticou um assalto, praticou um roubo, um crime mais grave, que às vezes nem aquela punição que é cabível, ela é aplicada. Então a gente tem debatido muito essa questão da maioridade penal. Existe uma preocupação nesse sentido também do senador Sérgio Souza, né? Eu apresentei um projeto no Senado Federal, o projeto que coincidentemente levou o número 190, o número conhecido como da polícia, né? Mas a intenção é nós mudarmos um pouco esse foco. Mas eu gostaria antes de fazer um comentário, Berimbau. Eu acho que, não sei se você chegou a ver, mas muitos dos nossos ouvintes agora viram. Essa semana passou num telejornal de rede nacional um fato de um sequestro relâmpago em Londrina, onde uma professora chegava no seu prédio, 2 adolescentes esperavam ela, pegaram esta senhora, uma moça, ainda uma jovem aparentemente, não aparecia o rosto dela, e pararam mais à frente e pegaram outras 3 adolescentes do sexo feminino
e os 5 mais as sequestradas dentro do carro e filmaram, inclusive, toda esta ação e aparentemente até eram as meninas, era quem davam as palavras de ordem e fizeram um assalto, levaram para caixas eletrônicos, sacaram dinheiro e tudo mais, ameaças, assim. Passou isso em rede nacional. Não sei se você chegou a ver, mas muitos viram. Os dois estão reclusos em um centro de reabilitação. As meninas foram soltas, depois veio à tona aí esse vídeo gravado no celular e agora as meninas também provavelmente serão reclusas para uma reabilitação. Veja só, esse é um fato. Isso é um sequestro. Imagine que esse sequestro pudesse ter ocorrido com uma consequência ainda maior, com um estupro, com um homicídio, poderíamos chamar de um latrocínio. Esses menores, todos eles iriam, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a uma pena de reclusão num estabelecimento apropriado, que é para menor, seria um internato, mais ou menos assim, no máximo em 3 anos. Mas, digamos que esses mesmos adolescentes cometessem 10 crimes iguais a esses antes de serem pregos, e depois todos os crimes pudessem ser provados que fossem eles, a pena seria tão somente de 3 anos. Então, o que há na sociedade hoje, a sociedade brasileira, a sociedade paranaense? Uma sensação de impunibilidade. O menor não é punido exemplarmente, e como ele não é punido exemplarmente, organizações criminosas, os bandidos, usam do menor para o cometimento de crimes. Então, a intenção deste meu projeto, o projeto 190, é que nós venhamos a ter uma segurança um pouco melhor, uma sensação de punibilidade um pouco maior. E como é que isso vai se dar, Birimbau? O cidadão menor de 18 anos, que for reincidente em crimes graves, crimes de estupro, de homicídio, latrocínio, crimes graves, ele não mais responderá pela pena do Estatuto da Criança e do Adolescente, que chega tão somente a 3 anos e pode ser aplicada uma única vez. Ele vai responder pela pena do Código Penal como um cidadão comum. No entanto, quando ele for recolhido, até os seus 18 anos, ele vai ser recolhido num estabelecimento apropriado à sua idade. Depois dos 18 anos, ele vai para uma cadeia comum, como qualquer cidadão. Porque nós temos que impor respeito perante a sociedade. Porque se não houver uma sensação de que esse cidadão ele pode ser punido, ele não vai deixar de cometer o crime, e também aquele que utiliza do menor para o cometimento de crimes, as organizações criminosas, os bandidos, vão continuar usando esse menor porque não vai preso mesmo, não dá nada, então vamos usar ele. Sempre vai ter um menor para levar a culpa num roubo, num evento de grave natureza. Então a intenção é resgatar um pouco a segurança da sociedade, é diminuir a criminalidade através do aumento da punição, da pena do menor, ou seja, ele passa a responder pelo Código Penal quando reincidente, e após isso, após o cumprimento, enquanto na idade menor de 18 anos, cumprimento em estabelecimento apropriado, depois vai para a prisão comum. Mas podemos ir um pouco além. Por exemplo, a gente pode pensar, mas tá bom, vai por uma prisão comum. Como é que é a prisão comum? É um desastre. O nosso sistema prisional hoje no Brasil é um desastre. Eu não admito, como cidadão brasileiro e como senador da República, e estou pensando em algo nesse sentido, porque sou um dos membros da comissão de senadores que vai elaborar o novo Código Penal brasileiro, comissão essa instalada no último dia da sessão, antes do recesso, e nós vamos repensar isso. É o seguinte, Birimbau, veja só, vem um cidadão, ele comete um crime contra o Estado, contra a pessoa humana, contra o patrimônio, ele lesa a sociedade paga para ele ser condenado, porque nós é que pagamos o salário do policial, nós é que pagamos o estabelecimento onde fica o fórum, nós é que pagamos o juiz, o promotor, os servidores é o povo que paga. Então o povo paga para ele ser condenado,
e depois o povo paga para ele comer, para ele ficar lá no meio de um local inapropriado, comendo e papeando e sei lá se as condições são boas ou não são boas. Eu não gostaria, já fui em muitas cadeias, já fui visitar presídios, é realmente algo horrível, né? Mas não faz nada. Então a ideia é o seguinte: este cidadão, desde que, lógico, tenha um nível psicológico apropriado, não seja aí um psicopata, por exemplo, ele tem que trabalhar. Nós temos que criar um sistema prisional onde ele tem que devolver para a sociedade aquilo que ele tirou da sociedade. Por exemplo, ele tem que pagar pelo seu sustento, pela sua moradia, pela energia elétrica que ele está consumindo, pelos serviços daqueles que estão lá para cuidar para ele não fugir. Então nós temos que criar um sistema interativo onde aquele que comete os crimes, ele tem que ser ressocializado. E como é que ele vai ser ressocializado? É dando a esse preso uma condição digna, aonde ele vai ficar, mas dando a ele também a dignidade do trabalho, onde ele vai ganhar o seu sustento, vai poder, de repente, até ajudar a manter as suas famílias que estão fora, e vai também ajudar a pagar um pouco do seu custo para o povo brasileiro. Então nós temos que promover uma reforma profunda no sistema prisional, no Código Penal. Nós temos que rever alguns conceitos, porque se nós continuarmos do nível que nós estamos, eu acho que cada vez vamos ter mais crimes, mais homicídios, e cada vez vai estar mais próximo da gente, né? Antes era assim, nós ouvimos falar, aconteceu na cidade vizinha, aconteceu no bairro vizinho, aconteceu no meu vizinho, aconteceu na minha casa. Cada vez está mais próximo. Nós estamos conversando com o senador Sérgio de Souza nessa participação especial, toda terça-feira pela manhã, aqui na nossa programação. Tem uma pessoa lá de Lunardelli que entrou em contato com a gente aqui, Irene é de Lunardelli, e ela está pedindo aqui para que o Congresso Nacional, e até, na verdade, dando a sugestão aqui ao senador, que o porcenteiro também seja incluído nesses programas habitacionais, que entre nesses programas habitacionais. Tem pessoas que residem no campo a vida toda, como porcenteiro, e às vezes não tem acesso a esse tipo de programa. Não sei também se há possibilidade, mas está aqui o questionamento feito por uma pessoa, Irene de moradora ali do município de Lunardelli. Já que estamos falando aqui, o senador quer comentar alguma coisa, senador? Eu gostaria, sim. Olá, Irene, um abraço a você, um abraço a todos aí de Lunardelli, um abraço ao prefeito Dr. Célio, meu grande amigo, ao Mário Muribe, a todos aí de Lunardelli. Veja só, antes nós tínhamos o PRONAF, que ele era permitido tão somente para o dono da terra. Isso avançou e o PRONAF chegou ao nível de ser permitido também para o percenteiro. Lógico que o governo buscou aí as garantias para se colocar, criou o fundo de aval, o governo estadual, na época do governo do Orlando Pessutti, do Roberto Requião. O Orlando Pessutti era o secretário de Agricultura naquele momento, criaram o fundo de aval, porque você financiar uma casa, porque o que o governo faz? O governo ele vai subsidiar. O que é subsidiar? Ele vai pagar uma parte disso. Ele paga uma parte disso, uma outra parte ela é paga pelo cidadão, que paga uma quantidade de parcelas reduzidas. Parece-me que chega aí a 20% do salário mínimo, é uma coisa assim, e paga isso por no máximo 10 anos, né? Então você vai ter aí uma casa construída ao preço de R$12 mil. É mais ou menos isso, mas uma casa que na cidade custa 50, custa 30, custa 40. No meio rural, como a questão do terreno é uma parte do custo-casa no meio rural, o terreno já existe, né, já tem, então tem que ver uma forma. Eu acho que é uma boa ideia, nós temos que levar isso para o governo, para que o governo comece a estudar. Porque tem razão, tem muitos percenteiros que moram nas propriedades e não tem, né? De repente, o próprio proprietário pode autorizar e também ser responsável, porque passará a ser um investimento na propriedade, né? Porque o percenteiro, a partir do momento que ele sai daquela propriedade e deixa para ir trabalhar em outra propriedade, ele não leva a casa fica como parte da propriedade e, inclusive, agrega valor àquela propriedade. Então é uma boa ideia, a gente tem que ver como é que poderia fazer isso, mas vamos levar, sim, a sugestão da Irene ao governo federal.
Senador, tem alguns assuntos aí ligados à questão de agricultura que foram destaques e estão sendo destaques aí no Congresso Nacional. Só para finalizar aqui, eu gostaria que o senador comentasse para a gente. Tem a comissão, de meio ambiente que está avaliando aquele projeto que incentiva o sistema de irrigação, que economiza água, e também essa questão da suinocultura, que está passando por um momento difícil. Algumas medidas nesse sentido, senador? Olha, a questão da irrigação, podemos deixar para um outro dia, que é um assunto muito interessante, eu gostaria de comentar ele com um pouco de mais tempo, Birimbau. Mas nessa questão da suinocultura, o interessante é conversar agora. A suinocultura está passando por uma crise no Brasil sem precedentes. O Brasil evoluiu na sua produtividade. Nós produzimos em 2012 mais do que produzíamos em 2011, produzimos em 2011 mais do que produzimos em 2010 e assim por diante. O mercado interno cresceu muito, no entanto nós tivemos alguns problemas no mercado externo, em especial o mercado russo, que houve um embargo econômico aos estados brasileiros do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que representam 80% da produção suína do Brasil, e também houve um embargo que agora está sendo reaberto da Argentina à carne brasileira. Eu tenho dito que o Mercosul para o Brasil, ele pode ser bom no geral, mas aqui para o Sul ele é ruim. Para o Paraná, por exemplo, o Mercosul não é uma grande solução, porque nós competimos diretamente com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, em produtos agrícolas, que é a base da nossa economia, principalmente a economia paranaense, a economia de Santa Catarina. É a base, por exemplo, o leite, são 6 milhões de litros de leite que entram todo dia do Uruguai e da Argentina. Então isso realmente faz mal ao Paraná e ao Sul. Mas no que diz respeito à suinocultura, no Paraná, o custo da produção ele vai estar mais ou menos aí em torno de R$ 2,50 o quilo do porco. Sabe a quanto estão vendendo? A R$ 1,40, R$ 1,50. Há um prejuízo de quase R$ 1,00 de reais. O produtor está tendo um prejuízo no leitão de R$ 40. Se ele engordar esse leitão, ele vai ter um prejuízo de R$ 80. Prejuízo. Então nós fizemos uma ação muito forte junto ao governo federal, inclusive com visita ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Agricultura. Falei com a ministra Gleisi Hoffmann sobre esse assunto. Fizemos uma audiência pública de quase 2.000 produtores e entidades participaram no Senado Federal, conduzida pela nossa querida senadora Ana Amélia do Rio Grande do Sul, pelo senador Valdemir Moca, que é o vice-presidente da Comissão de Agricultura do Mato Grosso do Sul, e esse requerimento de minha autoria e da senadora Ana Amélia. E lá nós debatemos e levamos para lá o Ministério da Fazenda, levamos também para essa audiência a presença do ministro da Agricultura, que anunciou algumas medidas que vêm aí agora, nos próximos dias, em favor da suinocultura, entre elas a redução de juros, a prorrogação de dívidas, a abertura de novas linhas de créditos, a possibilidade de financiamento de matrizes, aumento, então uma série de medidas. Mas além dessas, eu cuidei de uma emenda dentro da medida provisória 563. A medida provisória 563, ela trouxe o Brasil Maior. O Brasil Maior é uma forma de diminuição de impostos para aumentar o crescimento do Brasil, a indústria do Brasil. E essa diminuição do imposto, ela vem muito na desoneração da folha, ou seja, as empresas deixam de pagar o INSS na totalidade e passam a pagar, porque o INSS você paga hoje, no setor de aves, eu tenho esse dado, ele chega a 28% sobre a folha, é o que paga a empresa. Aí tem mais a parte do cidadão. Mas o custo total, 28% sobre a folha. Se você tem uma folha de R$100 mil, ou seja, se você paga R$100 mil de salários para os seus servidores, você vai pagar 28 mil de impostos. Se você tem um faturamento de R$1 milhão por mês, pelo Brasil Maior você vai pagar R$10 mil de imposto, porque passa a ser 1% sobre o faturamento e não os 28% sobre a folha. Então, isso vem a ajudar muito a cadeia do suíno. Isso nós temos um compromisso da indústria para que a indústria
repasse isso também em cadeia ao produtor, e está acontecendo também no setor da avicultura. O setor da avicultura também será abrangido por essa emenda na medida provisória 563, que é do Brasil Maior, e é fruto de uma ação pessoal minha, junto à ministra Gleisi, primeiramente, e depois com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e também com o ministro da Agricultura. Mas é o ministro da Fazenda que nos autorizou e nos garantiu que poderíamos colocar essa emenda, que essa emenda seria atendida pelo governo. E o relator no Senado dessa comissão mista foi o senador Romero Jucá, que acatou a nossa emenda minha, emenda também do deputado Sandro Mabel, que é de Goiás, e juntos nós promovemos esta alteração na cadeia do Brasil Maior, permitindo a diminuição aí do custo para a indústria que vai acarretar na produção. Porque é o seguinte, digo a você, Berimbau, eu sei o que é a suinocultura. Eu tenho um tio ali no Arapuã, o David Matias, irmão do Deodato Matias, que é o prefeito nosso lá do Arapuã, tinha 2 granjas. Ele fechou. Agora, esse ano, gerava emprego, gerava divisas para o município, ele fechou. Fechou porque não tem condições. Você produzir um leitão ao prejuízo de R$40 por leitão, você ter o prejuízo de quase R$1 por porco gordo, é um absurdo. Então o governo sim está preocupado com isso e está nos permitindo ações para melhorar a renda desse produtor rural também. Senador, a participação é muito importante aqui na nossa programação, as pessoas vão entrando em contato com a gente, fazendo perguntas, então é importante a sua participação aqui, e eu queria só para encerrar, deixar aqui à disposição, se o senador tiver mais alguma consideração, pode ficar à disposição, senador. Berimbau, esse é o nosso primeiro programa, nós estaremos todas as terças-feiras, aí por volta das 8 horas, conversando com você, conversando com o Vale do Ivaí, e levando informações da minha atuação no Congresso Nacional, como senador da República, levando informações do governo federal, levando informações do dia a dia da vida política em Brasília. Em rápidas palavras, eu gostaria de dizer a você e a todos aqueles que nos ouvem neste momento, que eu tenho uma atuação muito forte dentro do Senado Federal. Sou membro de quase 20 comissões e subcomissões, comissões temporárias, como aquela que em defesa dos brasileiros que estão no Paraguai. Sou membro agora dessa comissão que vai analisar o Código Penal. Sou membro da comissão que está analisando o veto e a medida provisória do Código Florestal. Sou membro titular, tenho emendas inclusive lá nesse sentido. Sou membro da Comissão de Orçamento do Senado Federal. Sou o coordenador político da Frente Parlamentar Agropecuária, que é a frente que detém o maior número de parlamentares, é uma frente mais poderosa do Congresso Nacional. Sou membro da frente do cooperativismo. Eu tenho uma ação muito forte ligada à agricultura. Então nós vamos poder, no dia a dia, na nossa conversa franca com o cidadão, com o nosso ouvinte, poder expor um pouco da atuação em cada uma dessas comissões e os projetos que nós temos e análise também daqueles projetos que estão lá. Por exemplo, o Código Florestal, podemos falar disso na próxima entrevista ou um outro dia desse. Podemos falar sobre a reforma política, podemos falar sobre as eleições, podemos falar sobre a importância de sabermos votar nesta eleição. Essa eleição será diferente, porque ela será pautada por uma CPI que ocorre lá no Congresso Nacional, onde vai estar passando nos maiores jornais do Brasil, nas revistas, nos telejornais, vão estar todo dia mostrando para o cidadão brasileiro como ele tem que analisar o seu voto, que o seu voto é muito importante. Se ele não tiver a consciência na hora do voto, esse voto gera uma consequência que pode ser positiva ou negativa, e a CPI vai estar mostrando o lado negativo disso. Então, eu, inclusive, sou membro titular dessa CPI. Nós tivemos agora, recentemente, um senador cassado, podemos falar isso num outro momento, e está assumindo um outro senador no lugar dele, que também já está vindo aí algumas incursões em relação, porque tem envolvimento, parece-me que com o Cachoeira, e ele vai ter que dar uma explicação ao Senado Federal. Tomou posse na última semana antes do recesso e deve agora
a partir do dia 1º, quando retomamos os trabalhos no Senado Federal, deve ser convidado a dar uma explicação aos seus colegas no Senado Federal. Era isso, Birimbau. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, e não se esqueçam, o momento é de reflexão, porque você, cidadão, vai estar dando ao próximo administrador do seu município uma procuração, um cheque em branco para ele administrar o que é seu para os próximos 4 anos. Um abraço a todos, um bom dia.